Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Manuel. Alexandre. Oi. Bom, vamos começar falando então sobre a confirmação do diagnóstico do presidente Jair Bolsonaro com Covid. Pois é, ele próprio confirmou, não precisou ninguém pedir ao Supremo para que ele mostrasse o exame, né, como já aconteceu. A primeira suspeita foi quando ele voltou de Washington, em que boa parte da comitiva estava infectada, né, e, enfim, esse vírus chinês veio de Washington, né. Mas o presidente viajou muito nesses últimos dias, teve contato com muita gente, né? E coincidentemente, desde que aquele advogado entrou na justiça para ele usar máscara, ele não apareceu mais sem máscara, né? O tempo todo. Eu não sei se ele vinha usando preventivamente ivermectina, mas o fato é que agora ele está dando a maior propaganda da hidroxicloroquina, porque gravou ontem tomando um comprimido e dizendo que estava mal no sábado, domingo, estava com febre realmente, dores no corpo, e que já está aliviando. E é o histórico que a gente sabe das pessoas que têm sido tratadas assim preventivamente, né? Lá pelo terceiro, quarto, quinto dia, se começar logo ao primeiro sintoma, alivia, né? Alivia e passa. Mas, enfim, ele vai ter que mudar a rotina, vai ficar por 14 dias no Palácio Alvorada, né? E levantou aí uma celeuma em alguns setores, né? A ABI entrou na justiça com notícia crime porque ele tirou a máscara, mas todo mundo ouviu ele pedindo para os jornalistas se afastarem, né? Mas, enfim, interessante que a ABI estava atenta à máscara do presidente, mas ficou desatenta à prisão de um jornalista que durou 10 dias aí nesse inquérito maluco do Supremo. Enfim, o presidente agora com outra rotina, mas continua trabalhando, continua despachando no gabinete dele no Palácio Alvorada. Nessa nova situação, Alexandre Garcia, você acha que o presidente pode mudar um pouco a postura em relação à liderança e o comando estratégico em relação à própria pandemia, Alexandre? Olha, tá nas mãos, tá em boas mãos, tá com o general Pazuello. Aliás, eu vou estar com ele hoje às 11 horas, outro dia recebi uma aula lá, eu acho que está sendo bem conduzida, né? Essas descobertas, digamos assim, no chão dos hospitais por parte de médicos brasileiros, do dia a dia, do sofrimento do dia a dia, do tratamento precoce, acho que agora estão sendo mais adotadas pelos médicos e pelas entidades médicas aqui no Brasil, o que pode significar uma resistência ao vírus, né, embora o inverno tenha chegado na área sul. Ele passou, isso me disse o ministro, ele passou para o ministro, olha, você está livre para estruturar uma conduta e combater, né, nessa guerra, chamaram de guerra, os dois são militares, essa guerra contra o coronavírus. Está nas mãos do ministro Pazuello. Eu já estou chamando de ministro porque, na verdade, ele vai ser interino, e o presidente mencionou, deu só a pista, mas até tudo isso funcionar e voltar à normalidade, ele continua no ministério. Alexandre, e em relação ao depoimento de Flávio Bolsonaro, o senador prestou depoimento por vídeo ontem ao Ministério Público do Rio. Pois é, não se sabe o que deu, o fato é que ele não esperou essas discussões aí sobre foro privilegiado, Supremo, não Supremo e tal, foi lá depois, né? Diz a advogada dele que ele respondeu a todas as perguntas da promotoria. O Queiroz, que é o pomo aí dessa discórdia, está com pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Agora, o interessante é que nem isso está servindo para se investigar a rachadinha em toda parte. Nem isso está servindo. Eu não sei se tem esse pico, se tem essa chamada de atenção que envolve um senador, né, que é o filho mais velho do presidente da República, porque
não se investiga a rachadinha? Eu tenho aqui um documento na mão, por exemplo, de fevereiro de 2013, em que o próprio ministro pede aos cargos comissionados para atenderem ao tesoureiro de um partido, né, para fazerem contribuição. Nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, né, aqui na capital do país, no Congresso, existe a rachadinha, todo mundo sabe, mas eles não investigam, eles não fazem uma CPI, uma grande CPI nacional, né, e todo mundo sabe disso. Né? Mas, enfim, Flávio Bolsonaro vai ter que se explicar sobre a rachadinha dele e lavagem de dinheiro. Alexandre, último assunto de hoje, você traz aqui para a gente famílias francesas na justiça sobre Covid, Alexandre? Pois a gente pensa que o Covidão é só aqui, né? A judicialização dessa pandemia seria só no Brasil? Não. Lá na França, o que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, o Procurador-Geral, o equivalente ao Procurador-Geral da República, está denunciando no equivalente a tribunal, ao Supremo de lá, né? É o Tribunal da República, tem 9 denúncias contra ministros, inclusive a ministra da Saúde, ex-ministra da Saúde, o ex-primeiro-ministro, que saiu agora há pouco, né? E um terceiro ministro, 3 ministros envolvidos. Isso no nível mais alto. No nível mais baixo, famílias estão processando o Estado, médicos, por negligência em geral com idosos em asilos, né, por tratamento tardio. Estão processando por homicídio culposo. Né. Eu imagino que aqui no Brasil vai acontecer ainda muita investigação sobre o Covidão, sobre esses hospitais de campanha, esses superfaturamentos, mas também gente entrando na justiça por negligência e tratamento tardio. Né? Eu suponho que aqui também tenhamos isso. Lá na França, começou depois que a curva despencou, né? Que o pior depois que o pior já passou. Aí, a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal.